Nós vamos meditar na história de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Mas antes de entrarmos no capítulo 8, nós vamos fazer menção ao capítulo 7, dos versos 13 e 14. 1 Samuel 13 e 14. Todas as vezes que eu preparo uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, eu sempre procuro entender o que aconteceu antes e o que aconteceu depois daquele relato. Sempre procuro entender o fator social, político e econômico daquela situação que está sendo narrada na Bíblia Sagrada. Então nós vamos entender um pouquinho como é que o povo de Israel estava vivendo, como que estavam aqueles dias no capítulo 7, para depois entrarmos na palavra de hoje. 1 Samuel 7, 13 e 14 diz: assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor opôs-se aos filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus e houve paz entre Israel e os amorreus. Aqui diz como é que estava o povo de Israel naquela época. Diz a palavra de Deus que a mão do Senhor estava sobre a vida deles enquanto Samuel viveu. Diz também que territórios que haviam sido conquistados pelos filisteus, que era um dos povos inimigos de Israel, também foram devolvidos ao povo israelita. E diz também que o Senhor os libertou do território e houve paz em Israel, também diante dos amorreus. Eles estavam vivendo uma boa fase social, política e econômica. Afinal de contas, a guerra sempre traz prejuízos de vidas, prejuízo material. Mas eles estavam vivendo um bom período, até que Samuel, se vendo como uma pessoa idosa, se vendo como uma pessoa incapaz, se vendo como uma pessoa de idade avançada, toma uma decisão. E esta decisão muda por completo a história não apenas do povo de Israel, mas até os nossos dias. Acompanhe comigo, 1 Samuel 8, do 1 ao 2. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Deixa eu te dizer um pouquinho. Samuel, ele era juiz. Ele era aquele menininho que foi gerado no ventre de Ana. Ana era uma mulher estéril. E diz a palavra de Deus que ela foi ao templo e ela começou a chorar. E o profeta que estava ali confundiu, achando que ela estivesse bêbada. E ali ele lançou uma palavra dizendo que Ana ficaria grávida. E ela então fez um voto dizendo que se ela realmente engravidasse, ela devolveria o seu filho assim que fosse desmamado ao templo. Este é Samuel. Samuel é aquele menininho que durante a madrugada estava deitado. E o Senhor o chamou dizendo: Samuel, Samuel. E ele confunde a voz do Senhor, achando que fosse a voz de Eli. Durante 3 vezes o Senhor o chama, até que ele reconhece a voz do Senhor. E ali então ele diz: eis que o teu servo te ouve. Este era Samuel. Samuel era um juiz. E ele estava com aproximadamente 57 a 65 anos. Não existe esta informação exata na Bíblia, mas os estudiosos dizem que entre 57 e 65 anos, Samuel, por se ver como uma pessoa já de idade avançada, nomeia seus 2 filhos para que eles se tornem juízes de um território chamado Berseba. Mas saiba que quem nomeava juízes naquela época era o Senhor. Aquela época o governo era teocrático, onde Deus governava através de homens eleitos. Não havia a política, não existia monarquia, não existia democracia, não existia nenhuma outra forma de governo, somente a teocracia, onde Deus governa sobre todos. Ele não consultou a Deus, ele olhou para si e tomou uma decisão: vou eleger os meus 2 filhos como juízes de uma província.
Entenda que Samuel era aquele que percorria por todos os lugares a fim de julgar as causas. Ele percorria cada ano Betel, Gilgal, Mispa e decidia as questões de Israel. E voltava para sua casa em Ramá. Diz que ele tinha sua casa ali e lá em Ramá ele havia construído um altar em honra ao Senhor. A primeira lição que eu tiro nessa história que nós estaremos ouvindo hoje é que todos nós devemos consultar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Samuel era um homem de Deus. Samuel era um homem escolhido por Deus para decidir sobre a vida da nação, para orar e Deus responder à oração. Quando nós lemos ali no primeiro capítulo, 1 Samuel 7, diz que enquanto Samuel viveu, havia paz na terra. Samuel era um homem que tinha relacionamento com Deus, mas tomou uma decisão precipitada. Uma decisão que foi colocar os seus filhos para serem juízes de um determinado território. Não consultou a Deus. E o que eu aprendo nesta noite é que mesmo que haja uma boa intenção, nunca se esqueça de consultar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Samuel, quando olhou para os seus filhos, sabia a educação que havia dado a eles, sabia a história que havia contado a eles do seu povo, já havia compartilhado talvez como sua mãe ficou grávida dele, o quanto Deus havia sido bom com aquela nação. Mas os filhos dele não quiseram ouvir o Senhor. Os filhos de Samuel, embora fossem filhos de Samuel, haviam feito outras escolhas. Então, quando nós formos escolher, não olhe para a aparência, não olhe para aquilo que o homem fala, não olhe para as promessas que ele te faz, mas consulte ao Senhor. E enquanto ele não colocar paz no teu coração, não faça nada. Samuel teve pressa. Um homem tão culto, tão instruído pelo Senhor. Um homem que havia experimentado tantos favores do Senhor. Por uma questão talvez emocional. Talvez por uma preocupação com o futuro da nação. Ele olha no seu entorno, não vê ninguém para colocar no seu lugar. Mas se esqueceu que naquela posição que ele estava, existia alguém superior a ele. E este era o Senhor Deus de Israel. Ele não podia colocar alguém para substituí-lo, porque o lugar que ele ocupava não foi conquistado pelo mérito humano, mas foi conquistado pela graça divina. Eu não sei o lugar que você tem ocupado, na sua casa, no seu trabalho, na sociedade. Eu não sei o lugar que você tem ocupado dentro da igreja. Mas saiba que quem te colocou neste lugar não foram as mãos de homens, mas foi a mão do Senhor. E se Ele te colocou, é Ele quem tem que te tirar. Samuel, mesmo tendo uma boa intenção, tomou esta decisão e as consequências começaram a vir. Então a segunda lição que eu tiro é que o poder revela a essência do coração. Vamos ler juntos como é que os filhos de Samuel começaram a se comportar depois que conseguiram poder. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Note, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Os filhos de Samuel não eram netos do Senhor. A promessa que estava sobre Samuel era sobre a vida de Samuel. Samuel deu o lugar para os filhos, mas eles não honraram a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que eles se tornaram gananciosos, aceitaram ser subornados e perverteram a justiça. Eles rasgaram a palavra de Deus, eles rasgaram tudo aquilo que o pai havia ensinado. Eles se esqueceram do exemplo que o pai havia dado a eles. Então diz a palavra de Deus que por causa disso, as autoridades de Israel se reúnem e vão até Samuel questioná-lo. Lucas 6:45 diz assim, vamos ler juntos? Lucas 6:45, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração,
E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Quando eu estava preparando essa palavra, eu fiquei me perguntando, será que Samuel já não via nos seus filhos indícios de que eles eram gananciosos? Será que Samuel já não via indícios no coração dos seus filhos que eles não tinham a bondade, não tinham a palavra de Deus? Ou então Samuel pensou que no processo eles fossem melhorar? A palavra de Deus em Lucas diz que aquilo que a gente fala é o que está no nosso coração. Se o seu coração for bom, as suas palavras serão boas. Mas se o seu coração estiver contaminado da maldade, aquilo que vai sair dos seus lábios será maldade. Samuel talvez não tivesse prestado atenção naquilo que os filhos diziam. E o que me chama a atenção é que o que foi dado a eles era um poder tão pequeno, era um poder tão insignificante perto de todo o poder que o pai dele tinha. Tão pouco perto de todo o poder que o rei de Israel tinha. E aquele pouco poder foi o suficiente para corromper o coração dos filhos de Samuel. Às vezes pelo fato de sentarmos numa cadeira, talvez por sentarmos numa cadeira de escritório, talvez por carregarmos um crachá, talvez pelo fato de morarmos aqui ou ali, talvez porque temos um carro A ou B, porque temos um registro melhor na carteira do que outros. Isso muitas vezes demonstra quem nós somos quando temos este poder. A palavra de Deus diz que diante do Senhor todos nós somos iguais, somos filhos de Deus, apenas isso. Esta é a nossa posição em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. Então não é a tua posição que faz com que você seja melhor ou menor do que o outro. Não é o cargo que você ocupa que te faz ser melhor ou menor do que o outro. Não é nada daquilo que temos ou somos que nos faz ser melhores ou piores do que o outro. Deus, quando olha para nós, Ele olha para nós e vê apenas em nós filhos amados dEle. Aqueles meninos não entenderam. Eles tinham o Senhor poderoso, eles tinham o general de guerra com eles, eles tinham o Deus de Israel com eles, aquele que poderia dar todas as vitórias para que eles se tornassem pessoas muito mais influentes na sociedade do que simplesmente serem juízes de uma região. Mas eles se venderam, eles se corromperam, o coração deles teve ganância, teve pressa. Quando nós temos pressa de ocupar um lugar que não foi colocado para nós, de pisar num tapete que não é nosso, de sentar numa cadeira que ainda não estamos preparados, virá sobre nós consequências. Não tenha pressa. Viva a estação que Deus tem te colocado, mas viva com excelência, viva com alegria, viva com honra, viva com gratidão no teu coração, porque no lugar que o Senhor te colocar, Ele te exaltará, e quem te exaltará será o Senhor, não será você mesmo. O poder revela a essência do coração. Foi um erro de Samuel delegar a autoridade a seus filhos, cujo caráter era corrupto. Isso intensificou o anseio de Israel de ter um rei. Eu não concordo com o ditado que diz que a oportunidade faz o ladrão. Discordo. O ladrão é ladrão em qualquer oportunidade. Hoje nós passamos por uma situação atípica. Fomos ali para escolher os nossos governantes, como a grande maioria com certeza. E nós estávamos na fila, eu e o Ney. E a pessoa que estava lá, uma mesária, ela nos chamou e disse, venham para frente. Eu entendi que tivessem aberto um novo guichê. E quando eu cheguei na porta, eu olhei para as pessoas que estavam atrás de mim, eu perguntei para ela, por que você me passou na frente de todas essas pessoas? Ela disse, você tem mais de 60? Eu disse, eu não tenho mais de 60 e não quero passar na frente, eu quero voltar para o meu lugar da fila. Você me dá licença? Eu podia ter me aproveitado, a fila era grande, mas eu sabia que o meu testemunho lá é válido como é aqui, como é aqui. Não é o lugar onde você está que faz de você o que você é. Você é o que você é em qualquer lugar. E eu te pergunto, o que você tem feito quando você sai daqui? Como está o teu coração? Isso vale muito. O poder
revela a essência do coração. Jeremias 17:9 já nos alerta, dizendo que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O Senhor. Provérbios 4:23 diz, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ele não está dizendo guarda o que você tem, não está dizendo guarda os teus tesouros, ele está dizendo guarda o teu coração. Coração é a fonte de todas as nossas decisões. Coração aqui pode ser representado sobre a nossa alma, nossa fonte de decisões, sentimentos, aquilo que nos norteia, aquilo que nos faz tomar decisões simples, como furar uma fila ou não furar uma fila. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Aqueles meninos não guardaram o coração deles. O coração deles foi tomado pela ganância, pela ambição e pela urgência, pela pressa. A terceira lição que eu aprendo é que a comparação leva ao declínio. 1 Samuel 8:4-5 diz, por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe, tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Numa outra tradução diz, olhe, você já está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Eles foram olhar para o lado. Eles foram olhar para outros povos. Eles foram olhar para aqueles que tinham um rei. Eles esqueceram de olhar para a trajetória deles. Eles esqueceram de olhar quem estava sentado no trono. Eles esqueceram de olhar para quem governava e dava vitória em cada batalha. Mas eles olharam para aquilo que outros povos tinham. Quantas vezes admiramos aquilo que o outro tem e esquecemos daquilo que Deus tem nos dado? Olhamos para os dons e para os talentos que o outro tem e não usamos os dons e talentos que Deus tem nos dado. Olhamos para a capacidade, a habilidade do outro e não usamos aquilo que Deus tem nos dado. Escute, todas as vezes que você se compara a alguém, você não desenvolve o que Deus deu para você e fica olhando e admirando aquilo que o outro possui. Aquele povo não pensou nisso. Deus estava dando muito mais para eles. Deus estava fazendo com que a terra onde eles estavam tivesse paz. Deus estava fazendo com que o inimigo fosse subjugado ao poder do Senhor. E eles queriam aquilo que o outro tinha, mesmo não sendo bom. Quantas vezes você quer ser como a outra, quando você não olha e não vê você valor? Sabe por quê? Porque você não descobriu que você é uma filha amada do Senhor. E isso nós aprendemos no encontro de homens. Vocês homens aprenderam. Quando nós não nos vemos como filhos do Senhor, o sentimento de orfandade toma conta de nós e nada daquilo que somos nos basta. Aquele povo queria mais, mas não era mais do que Deus tinha. Eles não queriam se sujeitar à palavra de Deus. Eles não queriam orar e clamar a Deus por uma solução. Eles não queriam esperar que Deus viesse a intervir sobre a vida daqueles meninos. Não, eles foram dizer para Samuel, aquilo que nós queremos é que seja colocado um rei. E aí Deus diz, é o rei que vocês querem? Então tá, volta lá Samuel. Diz para eles, tudo que eles vão perder por ter um rei para governá-los. E aí em 1 Samuel, do 8 ao 17, depois você vai ler na sua casa. Deus vai dizendo um por um dos itens. Uma por uma das perdas e dos prejuízos. E eu fiz um resumo para que você veja. Vocês querem um rei? Então tá, ele tomará seus filhos para servirem na guerra. Eles terão que arar as terras dele, fazer colheitas, fabricar armas de fogo, equipamentos para seus carros de guerra. É um rei que vocês querem? Tomará as filhas para que façam perfumes, para que cozinhem e façam pães. Tomará de vocês o melhor das plantações das vinhas e olivais, que será servido aos serviçais do rei. É o rei que vocês querem?
1/10 da colheita de uvas também será dado aos oficiais e aos criados do rei. Ele tomará de vocês, para seu uso particular, os seus funcionários, o melhor gado e as jumentas. É um rei que vocês querem? E 1/10 dos rebanhos serão tomados. É um rei que vocês querem? Vocês se tornarão escravos dele. Ei, abram parênteses aqui. Se vocês hoje pedissem para o Senhor algo, e Ele desse apenas um item destes 10, vocês iam querer ainda que o Senhor lhes desse algo? Se você fizesse parte daquele povo de Israel, e participasse de uma eleição como essa que nós participamos, e o Senhor dissesse, vocês querem um rei? Então aqui está a plataforma de governo dele. Você votaria neste rei? Eu não vou falar, irmãos, de nenhum candidato político, não se preocupem. Eu estou só aqui na palavra. Vocês queriam um rei? Se vocês tivessem todas essas perdas? Quem não responde? Quem ia querer este rei? Você ia querer? Em sã consciência? Não. Eu não ia querer que as minhas filhas fossem levadas como escravas. Eu não queria ser uma mulher livre e me tornar escrava. Eu não queria que aquilo que eu lutei para conseguir fosse levado sem valor algum. Mas aquele povo que já havia se afastado do Senhor, que havia parado de pedir e confiar no Senhor, tomou uma decisão. E sabe qual foi a decisão do povo? Nós queremos um rei. Quando eu leio, eu digo, meu Deus, como é que pode, com tanta desgraça, sendo antecipada pela escolha de ser trazido um rei, o povo continuar obstinado nessa escolha? O Senhor me disse, por estarem cegos no seu entendimento, fizeram aquilo que achavam que fosse melhor e não mediram as consequências. A quarta lição que eu aprendo diz, ouvir a Deus sempre será a melhor escolha. Samuel foi até lá. Deus disse, Samuel, diga para eles tudo o que eles vão perder se eu atender o desejo e o pedido deles. E aí Samuel volta lá. E diz a palavra de Deus em 1 Samuel 8, 18 a 20, o seguinte. O Senhor dizendo, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram. E o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disseram, não, nós queremos um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Novamente, eles se comparam a outras nações. Deus era quem governava através da vida de Samuel e da palavra. Deus havia lutado por eles e trazido a vitória, feito promessas, mas o povo deixou de ouvir a Deus e decidiu criar suas próprias regras e criar seu próprio caminho. O Senhor havia sido tremendo sobre a vida deles. E eu peguei um pouco de um exemplo daquilo que Deus já havia feito. Em 1 Samuel 7, do 7 ao 13, acompanhe comigo. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governadores filisteus saíram com seus homens para atacá-los. Os israelitas souberam disso e ficaram com medo. E disseram a Samuel, não pare de orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos livre do domínio dos filisteus. Então Samuel matou um carneirinho, queimou todo ele como sacrifício a Deus. O Senhor pediu que o Senhor o ajudasse. Ele respondeu a sua oração. Enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas, mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão e fugiram. Olha aqui um exemplo da vitória que Deus deu para eles. Antes deles pedirem um rei, não tiveram que ir para a batalha, não tiveram que ter baixa no seu exército. Deus simplesmente fez com que viesse um barulho de trovões e aqueles inimigos fugiram. E continua. Os israelitas saíram de Mispa, perseguiram os filisteus, matando-os pelo caminho. Aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso deu a ele o nome de Ebenezer.
Assim os filisteus foram derrotados, e o Senhor Deus não deixou que eles invadissem a terra de Israel, enquanto Samuel viveu. Olha que loucura! Olha a vitória que Deus havia dado àquele povo. E agora, porque eles não concordaram com algo que Samuel fez, pedem um rei e colocam tudo isso no nada, jogam no lixo. E aí eu pergunto para você, quantas vezes esquecemos de olhar para as bênçãos que o Senhor tem nos dado, para os milagres que Ele tem feito, para as vitórias que nós já temos alcançado, e continuamos insistindo, pedindo algo a Ele, quando na realidade nós tínhamos que orar antes de pedir, para saber se é a vontade dEle. Ao invés de buscarem orientação de Deus, um livramento, uma solução junto ao Senhor, decidiram fazer como outros povos, aceitando sair do governo de Deus para submeter a governo de pessoas. E se tornaram com isso um povo dominado pelas nações mais poderosas. Deixaram de sustentar os levitas e se esqueceram dos ensinamentos do Senhor, se afastando ainda mais dos seus princípios. Deus fez o que eles pediram. Samuel ungiu a um homem chamado Saul como primeiro rei. Saul governou quando tinha 32 anos, até os seus 74, durante 42 anos. E diz a palavra de Deus que Saul começou muito bem, mas acabou muito mal, quando também abandonou os princípios do Senhor. Então as lições que nós aprendemos hoje com esta palavra, as lições aprendidas, vamos ler os 4 pontos. 1. Consulte a Deus antes de tomar qualquer decisão. 2. O poder revela a essência do coração. 3. A comparação leva ao declínio. 4. Sempre será a melhor escolha. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Em qual trono está sentado o seu rei? Vamos nos colocar em pé. A pergunta que o Senhor te faz nesta noite é: quem tem governado a tua vida? Quem tem reinado na tua vida? Quem é que tem dado a última palavra nas tuas decisões e nas tuas escolhas? Escolhas simples, de um dia a dia. Escolhas simples. Até mesmo quando você se prepara para ir no supermercado, pode parecer uma coisa tão desconectada da palavra de Deus. Talvez você diga, mas fazer uma compra no supermercado, pastora, o que isso tem a ver com a palavra? Você precisa pedir ao Senhor que te aconselhe e te oriente antes de sair. Sabe por quê? Porque muitas vezes você compra além daquilo que você necessita, por um vazio que não tem nada a ver com comida, tem a ver com outras necessidades, e acaba fazendo contas e dívidas que você não precisava fazer. Consultar a Deus, por exemplo, quando você tem que decidir sobre uma prioridade na tua vida. Consultar a Deus quando você tem que falar ou ficar quieto. Quando você tem que aconselhar ou não aconselhar. Existem pessoas que dizem, eu falo sempre a verdade. E eu te pergunto, o que é a verdade? Consulte a Deus quando você for falar algo. Porque a Bíblia diz que há poder nas suas palavras. E existe também um versículo que diz que a língua tem o poder de incendiar. Precisamos aprender, irmãos, a consultar mais a Deus. E consultar cada vez menos a opinião alheia. Precisamos aprender a consultar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Comprar, vender, trocar. Tudo tem que ser submetido à palavra de Deus. O poder revela a essência do teu coração. Quantas vezes existem pessoas que têm uma capacidade tremenda, um potencial extraordinário. E a promoção desta pessoa eu não libero. Porque eu digo, ela vai me dar problema. Porque ela ainda não aprendeu a ser humilde. Se eu que sou má, consigo perceber isto. Você sendo líder, consegue perceber isto. Imagina o Senhor.
Deus jamais te dará algo que você pede, se for para te perder. Se o Senhor te der condições de fazer viagens, você vai estar na presença dEle, ou você vai decidir viajar direto? Não que viajar não seja bom e necessário, claro que é. Mas eu te pergunto, qual vai ser sua prioridade? Se o Senhor te der uma casa boa, um carro bom, você vai levar os irmãos para que comam na sua casa, pisem no seu tapete, andem no seu carro? Ou será um ídolo na tua vida? Ninguém entra, ninguém suja, porque tudo aqui é de primeira qualidade. Deus jamais vai te dar uma casa boa e um carro bom, se não for para engrandecer ao Senhor e servir os demais. Pare de se comparar com o outro. Hoje nós já ouvimos na ministração do Louvor Aba, você é filho de Deus, amado do Senhor. E esta mesa hoje está aqui para nos lembrar que o sacrifício do Filho de Deus, de Jesus Cristo naquela cruz, foi para que todos nós nos tornássemos iguais e pudéssemos juntos assentar à mesa, comer do pão e participar do cálice. Todos nós fomos colocados na mesma posição. Diante da mesa do sacrifício de Cristo, não existe pastor, evangelista, voluntário, líder. Somos todos filhos. Porque quem comanda esta mesa, quem morreu por ela, foi o Filho de Deus. Ouça a voz de Deus e faça sempre a melhor escolha.